A história das unidades de medidas tem muito a ver com a tentativa humana de transformar experiências em linguagem. As unidades de medida surgiram da necessidade do ser humano de organizar coisas do cotidiano, por exemplo, construções, comércio, agricultura, tributação. Então era necessário para a boa convivência do ser humano. E as unidades antigas eram intuitivas e locais. Elas tinham como parâmetro partes do corpo humano, pesos de semente ou então o movimento de corpos celestes. Isso tudo mudou com a Revolução Francesa. A Europa iluminista passou a defender um sistema de unidades que fosse universal, decimal, independente de partes do corpo humano ou de tradições locais. Contudo, essa ideia não surgiu do nada em 1790. No século anterior, no século XVII, especificamente em 1670, um vigário da igreja de São Paulo em Lyon, na França, matemático e também astrônomo chamado Gabriel Monton, foi o primeiro a propor um sistema de medidas decimais. E essa discussão tomou uma grande importância nessa época. E em 1795 a França passou a adotar esse sistema de medidas, não baseados em partes do corpo humano, mas sim baseados apenas na natureza, trazendo uma elegância maior para esse sistema de medidas. Contudo, isso era apenas algo nacional ainda, e com o passar dos anos, em 1875, especificamente em 20 de maio de 1875, foi assinado a Convenção do Metro, que estabeleceu o Escritório Internacional de Pesos e Medidas, que mais para frente vai ser o responsável por estabelecer o sistema internacional em 1960, devido ao aumento ou à necessidade de um aumento da comunidade científica. Uma comunidade científica que fala a mesma língua consegue desenvolver muito mais. E a mudança mais recente que a gente tem nesse sistema de unidades foi em 2018, aprovada em 2019 e em vigor desde 2019. Agora, as unidades do sistema internacional, que já vamos ver, elas pararam de ser baseadas apenas em artefatos ou objetos e agora são baseadas em constantes fundamentais da natureza. Agora vamos falar das unidades do sistema internacional. As unidades funcionam como se fosse o alfabeto da física, a linguagem da física mesmo. As unidades base vão servir como se fossem as letras, as unidades derivadas seriam as palavras, e as fórmulas a gente pode comparar elas a frases. E aqui eu quero falar para vocês quais são as 7 unidades base do sistema internacional. A primeira é o metro. Em 1799, o metro foi definido como 1/10 milionésimo da distância de um quadrante da Terra, medido entre Dunkirk, na França, e Barcelona, na Espanha. E em 1983, essa definição mudou. Agora o metro era a distância percorrida pela luz em um intervalo de tempo de 1/c, onde c é a velocidade da luz no vácuo. A próxima unidade que nós temos é o quilograma. O quilograma, no século XVIII, era definido como a massa de 1 decímetro cúbico de água, 1 litro de água. E agora, em 2019, o quilograma passou a ser definido através da constante de Planck, escrita em termos de quilograma metro quadrado por segundo. A próxima unidade que nós temos agora é o segundo. O segundo, a primeira definição que nós tínhamos, e não se sabe a data exata de quando foi criada, era a fração de um dia. E em 1967, o segundo foi definido como 9.192.631.770 períodos de oscilação da radiação correspondente à transição entre dois níveis hiperfinos do estado fundamental do Césio 133. A próxima unidade que nós temos é o Kelvin, unidade de medida de temperatura. Em 1954, o Kelvin era uma fração da temperatura termodinâmica do ponto triplo da água. E em 2019, o Kelvin passou a ser definido através da constante de Boltzmann, expressa em Joule por Kelvin. Agora a candela. A candela é uma unidade de medida de intensidade luminosa. Em 1948, ela era definida como a luminância de um radiador de Planck a uma temperatura de congelamento da platina. E agora, em 2019, ela é medida através da eficácia de uma radiação monocromática de uma frequência específica. Outra unidade base que nós temos no sistema internacional é o mol. O mol ela é usada para expressar a quantidade de átomos em um sistema, por exemplo. Em 1971, ela era definida como uma quantidade de partículas em uma certa massa de carbono 12. Agora, em 2019, nós definimos o mol com base na constante de Avogadro. E por fim, a sétima unidade que nós temos é o ampere. Ampere é uma medida de corrente elétrica. Em 1948, ela era definida como a corrente exata que produzia uma força específica entre dois fios infinitos e de raios desprezíveis.
era uma definição bem complexa. Agora, em 2019, ficou muito mais simples. Ela é definida através da carga elementar expressa em ampere vezes segundo. Agora, pessoal, vamos para a última parte desse vídeo, que é aplicar isso que a gente está aprendendo. Aplicar esses conceitos de unidades de medida. Saber como que isso pode nos ajudar numa situação de prova, por exemplo. Vamos supor que eu estou fazendo uma questão de eletrostática e a questão me dá a constante K, constante eletrostática do vácuo. Eu vou ter o seguinte, a questão vai falar assim, o K ele é igual a 9 vezes 10 elevado a 9. Aí tem lá a unidade, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E aí vamos supor que você esqueceu a fórmula. Qual formulazinha eu vou usar? No caso, vamos supor que é uma questão de força eletrostática, interação entre duas cargas. Essa unidade aqui, essa constante que ele te deu com a unidade, ele te fala a fórmula, por incrível que pareça. E a fórmula está bem aqui na unidade. Vamos colocar assim, a questão quer saber a força. Força elétrica. E você sabe que a força ela é medida em newtons, beleza? Então você tem o seguinte, você tem uma expressão matemática que você sabe que vai ter que usar esse K vezes alguma coisa. E o que é essa coisa? É isso que a gente tem que saber. A gente sabe que aqui do lado esquerdo da equação tem que sobrar newtons. Então desse lado direito da equação tem que sobrar newtons também. E é aí que entra a análise dimensional. Esse carinha aqui, ele tem as unidades Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, para que sobre somente a unidade Newton, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que sumir com esse metro quadrado e com esse Coulomb ao quadrado. Essa é uma ideia que a gente poderia seguir. Bom, para eu sumir com esse Coulomb ao quadrado, primeiro eu tenho que saber o que significa Coulomb. Por isso que é importante estudar as unidades. Coulomb é a unidade de carga elétrica. Ou seja, tem que aparecer aqui em cima da equação, multiplicando a constante, duas cargas multiplicando, uma carga 1 e uma carga 2. Por quê? Porque cada carguinha aqui vai ter um Coulomb de unidade. E aí, quando você multiplicar Coulomb com Coulomb, vai cortar com esse Coulomb ao quadrado. Beleza, então isso aqui já foi. Agora, deixa eu pegar esse carinha aqui e trazer para cá, só para a gente analisar. Trazer aqui para cá também. Beleza, o Coulomb ao quadrado já foi. Agora a gente tem que olhar para esse metro quadrado. Poxa, quando a gente vai ver uma questãozinha dessa de eletrostática, a gente está analisando duas cargas. Uma carga negativa, por exemplo, e uma carga positiva. Então a gente sabe que tem duas cargas, por isso que eu usei duas cargas aqui, a carga de cada uma. Só que é só uma distância. A gente só mede uma distância entre elas. Então, para aparecer um metro quadrado, aqui embaixo da equação, tem que aparecer uma distância ao quadrado. Por quê? A distância ao quadrado, vai ser metro ao quadrado. Eu consigo cortar esse metro quadrado com esse metro quadrado e sobra só o quê? Do lado direito da equação vai sobrar apenas esse newton. E isso você pode fazer em qualquer questão de física para ver se sua resposta está certa. Então, a análise dimensional, no final da questão, ela vai te auxiliar nisso, para você ter certeza. É como se fosse a prova real. Outra coisa que poderia ajudar, vamos supor que você está lá fazendo uma questão de termodinâmica, e a questão te dá o dado assim, o calor específico da água é 4,2 joules por grau Celsius. Geralmente o que você quer calcular é a energia, o calor, a energia trocada para você elevar a temperatura da água, por exemplo. Então você quer descobrir quem é esse Q. Você sabe que a unidade desse cara aqui tem que ser joule, porque a unidade de energia é joule. Então tem que ter uma expressão matemática aqui, uma formulazinha, que aqui desse lado direito também sobre apenas joule. E a questão te dá o calor específico, então você sabe que você tem que usar. Esse calor específico vai estar aqui, a gente representa pela letra Czinha. A unidade dele é joule por grau Celsius. O joule já está aqui em cima.
que eu tenho que fazer? Eu tenho que sumir com esses caras aqui embaixo. Eles não podem estar aqui do lado direito, no final da equação. Então, o que eu tenho que fazer? Poxa, grama é unidade de quê? No caso aqui não está no sistema internacional. Grama é uma unidade de medida de massa. Então, eu tenho que multiplicar aqui por massa, aqui em cima, porque esse cara aqui vai estar em gramas. E aí eu consigo cortar essa grama com essa grama. E também grau Celsius. Poxa, grau Celsius também não é uma unidade do sistema internacional, mas a gente sabe que é uma unidade de temperatura. E no caso aqui, quando a gente está falando de calor sensível, a gente está falando de uma variação de temperatura. Então, aqui eu vou colocar um ΔT. Obviamente, saber a base da matéria vai te ajudar a lembrar dessas formas. Mas o que eu estou tentando desenvolver aqui é a ideia de que se você analisar a unidade de uma constante que a questão te deu, ela pode te ajudar a lembrar a fórmula. Ou seja, você não precisa ficar se preocupando em decorar essa formulazinha aqui, que no final das contas ficou assim, ó. Q igual a M, vou colocar tudo de azul para ficar igual. M vezes C vezes ΔT. Sabendo o que é cada um, né? A massa, calor específico e a variação da temperatura. Bom, se você assistiu até aqui, curtiu esse vídeo, mande para os seus amigos, se inscreve nesse canal, deixe seu like, tá bom? Vai me ajudar demais. É um projeto que eu quero fazer toda semana um vídeo, trazendo curiosidades da física, curiosidades a respeito de estudos, enfim. Eu espero que vocês gostem e contem comigo. É nóis.